Hoje, então, é sexta-feira, dia de dica, e a dica de hoje é uma técnica de envelhecimento com textura e estêncil. Isso mesmo. Nós vamos poder fazer essa técnica em duas variações. E uma delas vai ser somente envelhecer e a outra trabalhar em cima do envelhecimento. Eu vou fazer as duas e vou explicando para que vocês entendam, ok? Essa técnica é muito bonita, muito interessante para você também fazer trabalhos lindíssimos em caixas, quadros, molduras. É uma dica super legal para vocês. O que nós vamos precisar? Eu peguei aqui somente um pedacinho de madeira e esse stencil de margaridas da Acrylex, que é um stencil, deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem melhor. Ele é um stencil muito bonito, ele tem uma outra variação com essas margaridas maiores, tá? A referência dele é o 1504 e ele vai ser usado então com massa. Nós vamos utilizar para evitar que ele comece a sair do lugar, né? E vocês vão poder fazer com qualquer stencil. Nós vamos utilizar a massa diretamente na madeira para dar o efeito que nós queremos de envelhecimento. Então, vamos abrir aqui, pegar uma espátula e com o auxílio da espátula nós vamos então passar a massa no stencil. Eu estou usando aqui a pasta de modelagem da Acrylex, que ela é muito prática, bastante fácil de passar e você vai conseguir trabalhar com ela perfeitamente. Olha lá, passamos por toda ela. Uma dica super importante quando você vai usar massa no stencil, tá? Se você vier com a espátula desta forma, ao encostar, existe uma tendência do stencil querer subir, porque você vai criar, né, um contato e vai fazer com que puxe o stencil, porque ele está na superfície plana, então é muito mais fácil de ele querer sair do lugar. Para você evitar isso, é importante que você trabalhe o seu stencil a sua espátula dessa forma. Encoste na lateral, deite a sua espátula e quando você for tirar, faça este movimento de retirada, que aí você evita que a sua espátula encoste, criando um contato maior e fazendo com que o stencil levante, certo? Então, nós vamos passando aqui até cobrir todo o nosso stencil com a massa. Olha lá, vamos cobrir todo. Agora, nós vamos esticar a massa, deixá-la mais lisinha possível, né? Com nossa espátula. E agora é o momento de retirarmos, então, o stencil. Qual é o cuidado que você tem que ter? Importante fechar para que a nossa massa não seque. Qual é o cuidado que você tem que ter na hora de retirar o stencil para fazer com que ele não se movimente? Segure numa ponta e levante a outra com cuidado. Olha só, fazendo este movimento aqui. Olha só que lindo que ficou. Agora nós vamos secar. Você pode adiantar a secagem, de preferência com secador de cabelo, que é mais frio e não vai provocar rachadura da sua massa, tá? Ou então deixar secar naturalmente. Agora, com a nossa massa seca, vamos então envelhecer e fazer um trabalho diferenciado. Eu geralmente costumo usar o betume mahogany da Acrylex, mas hoje eu vou utilizar um pouco mais escuro, que é o betume marrom café, que é uma tinta translúcida que não tem cobertura. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês como é que vai funcionar então. Nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos trabalhar com o betume puro, direto na madeira. Vocês viram que eu não passei fundo, né? O que acontece com o MDF e com a massa, por eu não ter passado fundo e ter feito direto a massa sobre a madeira. Nessa região aqui, nós já temos a madeira que foi impermeabilizada. Na verdade,
Aqui ela continua porosa, porque eu não passei absolutamente nada, e aqui em cima a própria massa já fechou os poros do MDF. Então, nós vamos ver uma diferença de cor de uma para outra. Com o auxílio de um pincel de filamentos sintéticos, nós vamos utilizar da seguinte forma. Vamos passar o betume, eu só dou uma molhadinha nele, vamos dar uma hidratada no pincel, né? Mas eu tirei o excesso da água nesse momento. Nós vamos passar o betume diretamente sobre a peça. Olhem só, totalmente, tá? Totalmente sobre a peça, escondendo todo o nosso desenho aqui. Por cima da massa, por cima do MDF, todinho. Passamos ele puro, não colocamos muita água, senão nós vamos ter diferença depois no envelhecimento. Trabalhem ele puro mesmo. Vamos segurar aqui e sempre na mesma direção. Olha lá. Vocês viram que eu carreguei mesmo, né? Passando por todo o MDF, inclusive pela massa. Coloco o meu pincel na água, venho com um paninho úmido, o meu paninho já tá até sujo aqui, de tanto utilizar, e venho retirando, olha só, venho passando por cima de tudo. Olha o que acontece, vira um pouquinho, vou fazer do outro lado também, vou pegar um outro pedacinho do meu pano e venho passando. Nesse momento, vocês vão fazer com delicadeza, tá? Não façam com muita pressão, passem o pano levemente e vocês vão ver, olha só que bonito que ficou a nossa massa. Vamos colocar esse aqui do lado, fazer uma limpeza aqui com outro paninho e vocês vão ver, olha que lindo que ficou a nossa peça, certo? Secamos. Então, se eu tivesse feito aqui um arabesco, eu poderia deixar a técnica parar por aqui. O máximo que eu podia fazer, que olha só, sobrou um pouquinho aqui da sujeirinha do meu betume e eu tenho mais um pouquinho aqui no meu prato. Eu posso pegar esse betume agora, tirar o excesso aqui e vir ainda escurecendo a lateral. E fazendo um certo detalhe para escurecer um pouquinho mais. Olha lá, bato um pouquinho, escureço num cantinho, posso fazer meio que batidinho para dar um efeito diferente, posso vir arrastando. A gente escolhe a forma de fazer nesse momento. E posso ir envelhecendo com tonalidades mais escuras. A Acrylex tem muitos betumes com cores lindíssimas, amadeiradas, né? E mais escuras ainda, que você pode vir fazendo detalhes com tonalidades mais fortes. Uma cor mais forte que o marrom café é o tabaco. E você pode passar o tabaco aqui e fazer também um efeito mais escuro, né? Aos pouquinhos você vai vendo essa nuance aqui ficar um pouquinho mais escura, lateral, né? Então, aqui seria uma das técnicas, a técnica de envelhecimento, né, com stencil e massa. Mas, digamos que eu queira dar um charme aqui na minha peça agora. Então, é a segunda etapa que eu falei para vocês lá no começo, que a gente pode também fazer um charme aqui, né? Um detalhe diferente. Com a cor mineral da Acrylex, eu vou agora fazer uma luz na ponta da minha folha com o pincel chanfrado, fazendo um flotado. E a técnica que eu vou fazer agora é uma luz. Então, olha só, venho, retiro o excesso, fiz carga lateral na ponta do meu pincel, né? Retirei o excesso e venho aqui agora fazendo uma sombra, desculpa, uma luz, né? Na minha peça. E venho dando realce nas minhas pétalas. Venho primeiro nessas maiores, que são mais fáceis, né? E vou retirando com outro lado o que eu passei. Olha lá, venho trabalhando e fazendo. Vamos fazer mais um pouquinho.
e vou dar luz em todas as pétalas. Agora, vocês percebem que as pétalas da frente eu fiz com mais luz para que elas fiquem mais aparentes. Agora, com a cor caramelo, eu vou fazer uma leve sombra próximo ao meu miolo. Só também para dar uma variaçãozinha de cor. Trabalho meu pincel. Agora, vou dar um pouquinho mais de profundidade na parte externa da margarida. Para isso, eu estou utilizando o betume tabaco. E agora, com o auxílio de um pincel liner, eu vou só acentuar as minhas linhas aqui. Para isso, vou molhar um pouquinho, puxo um pouco do meu betume, faço uma carga no meu pincel e venho trazendo para dentro. Prontinho. E a gente pode até fazer um detalhe com o próprio e misturar um pouquinho com o próprio betume, um pouquinho de sépia, para ficar um pouco mais escuro. Vamos misturar, que a tinta vai ajudar um pouquinho também a aparecer. E vamos fazer aqui um acabamento. Só uma ideia, né? Olha só, que a gente pode vir, fazer um detalhezinho, somente de término da nossa peça. E deixamos ela bem, um detalhe bem legal aqui. Para trabalharmos. Aí vai também da sua criatividade, né? Você pode fazer milhares de outras ideias com arabescos, né? Com frutas e trabalhar também ou só o envelhecimento, como nós fizemos na primeira etapa, ou trabalhando com um pouquinho de tonalidades. Então, seria isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que nós estamos postando sempre uma dica diferente para que você possa aprender técnicas
e também dicas importantes para auxílio da sua pintura. Muito obrigada, tenha um bom final de semana e até a próxima dica.